Vida e Saúde está começando, que bom que você está aqui com a gente, é hora de aprender, é hora de priorizar a sua saúde. Fica esperto, fica ligado aqui com a gente e vamos colocar a mão na massa daqui a pouquinho. Antes de tratar o assunto principal do programa de hoje, eu quero convidar você para refletir um pouquinho no resumo que a escritora americana Ellen White faz sobre Isaías 58, um trechinho só. Ela fala mais ou menos assim: se cobrirdes os nus, recolherdes em casa os desterrados e repartirdes o pão com os famintos, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Eu espero que você realmente possa sair da sua zona de conforto, fazer o bem e que você possa notar as mudanças que vão ocorrer quando você tirar o foco de si mesmo e dar mais atenção ao seu próximo, aquele que está mais necessitado do que você. Curas, milagres vão acontecer, assim está escrito na palavra de Deus. Você acredita? Eu espero que sim, e eu espero que essas mudanças aconteçam na sua vida e na minha vida também. O programa de hoje vai falar um pouquinho sobre a importância da prevenção e do combate à hipertensão. Um problema que também não cai de moda, porque todo mundo precisa ficar esperto. Um problema que pode acarretar outros agravantes, você vai ver aqui no programa de hoje. E a gente trouxe dois especialistas aqui para falar sobre esse assunto, que são o Dr. Elson, lá do Cevis, ele é cardiologista. Obrigada pela participação. E a Aide Liz, que é nutricionista. Obrigada também por participar aqui com a gente, viu, doutora? Obrigada pelo convite. E hoje também tem receita aqui, olha só que legal. A gente vai aprender a fazer essa almôndega de aveia com castanha, com tomate fresquinho. Olha que delícia! Você pode fazer aí na sua casa. Parece até que é mentira, né, gente? Tá fresquinho, tá bem cheiroso aqui no nosso estúdio. Você tem que fazer aí para mostrar que você também pode transformar. Muita gente fala assim, vegetariano come o quê? Come isso aqui, gente, olha que delícia. E você vai perceber que não é grande, não é bicho de sete cabeças, não. Olha, basicamente o que a gente vai precisar é o seguinte. Vamos seguir aqui a sequência para não perder não esquecer de nenhum ingrediente, tá? A gente vai precisar de 2 xícaras de caldo de legumes, também vamos precisar de uma cebola ralada, especialmente para aquelas pessoas que não gostam muito de cebola, não vão nem perceber que leva cebola essa receita. 2 tomates picadinhos, vou mostrar aqui, 1 dente de alho amassado, meia xícara de cheiro verde, meia xícara de castanhas picadinhas, e molho de tomate acebolado. Eu gosto bastante desse molho de tomate acebolado. E aveia, vou pegar a aveia ali, a gente vai precisar também de um pouquinho de óleo para dar ponto nessa massa. Aliás, eu vou precisar de azeite. Vou mudar aqui, olha, em vez de usar o óleo de girassol, o óleo de qualquer óleo vegetal que você queira, a gente vai usar hoje o azeite, vou pegar o sal também. E antes de entrar no assunto da hipertensão, eu já quero dar o início aqui dessa receita. O caldo de legumes você pode fazer na sua casa com aipo, com inhame, com cenoura. Às vezes você lava o vegetal, descasca, aquela casca que está bem lavadinha, pode servir para fazer esse caldo de legumes, que inclusive a gente já deu até receita no Vida e Saúde, você pode procurar lá no nosso blog, tá bom? Falando em receita no nosso blog, você pode acessar ou seguir a gente numa das nossas redes sociais. Facebook, você pode deixar lá a sua impressão sobre o programa, tá gostando de ver esse novo formato, as novas receitas, tá aprendendo, tem adaptação sua lá, manda pra gente incorporar aqui e também transformar a sua receita de repente para deixá-la mais acessível, para muita gente também poder conseguir saúde através da alimentação. Bom, vamos lá então, a gente vai precisar de 2 xícaras de aveia, 2 xícaras de aveia, pode ser aveia em flocos normais, eu gosto muito de usar, eu acho que flocos grandes fica mais durinha. E a gente vai deixar ela hidratando aqui no caldo de legumes. 1, 2, bem generosa, né? Vou devolver um pouco porque escapou um pouquinho aqui. Aí, vamos colocar o caldo de legumes para esquentar. E a gente vai colocar essa aveia aqui para dar uma engrossada nesse caldo de legumes, como se fosse um mingau mesmo, bem parecido com o mingau. Primeiro o caldo. E não se preocupa, se você não seguir com todas as quantidades aqui, você pode pegar essa receita lá no nosso blog, tá bom?
Agora a gente vai colocar aqui para dar uma engrossada. Se precisar um pouco mais de aveia do que essas 2 xícaras, de repente, o meu ficou muito mole, não tá dando ponto, aí você coloca um pouquinho mais de aveia, não tem problema não, tá? Isso aqui vai para a panela, a gente vai mexer, vai dar... À medida que ferver, a aveia ela já engrossa rapidinho. Então, olha, hidratou no caldo de legumes. Isso é super importante colocar no caldo de legumes, porque é ele que vai dar sabor para a receita. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai colocar todos os temperos quando esfriar. Então, olha, tá aqui hidratado. Queria saber o seguinte de vocês, enquanto a coisa vai encorpando por aqui. A hipertensão tem se tornado uma causa de preocupação mundial. Eu tenho um dado aqui bem interessante que diz que cerca de 30% da população do planeta sofre com hipertensão. E cerca de 25% a 30%. E mais ou menos 10% dessas pessoas não faz ideia de que tem o problema, portanto não fazem nenhum tipo de tratamento. Esse quadro é um tanto alarmante, haja vista que a doença é uma doença silenciosa. A hipertensão ela não traz assim, sintomas muito percebíveis à primeira vista, não é mesmo, doutor? Sim. Na verdade, muita gente só tem o sintoma quando tem uma pressão extremamente elevada, aí que vai sentir. Mas a pessoa que tem a pressão que vai aumentando aos pouquinhos, de 12 vai para 13, 14, ao longo dos anos, 15, ela vai tendo esse aumento lento, ela não sente nada mesmo com a pressão de 20. E esses são os casos mais perigosos, né? Porque se a pessoa sente um mal-estar com a pressão de 15, é um bom sinal. Quer dizer que a pressão dela está sempre baixa e aquilo ali é um evento raro que está acontecendo e por isso ela teve um mal-estar. Então precisa ficar atento nos sinais que o corpo começa a dar, né? Mas é raro os pacientes terem algum sintoma, eles só vão descobrir geralmente numa consulta quando a coisa já de tá rotina. feia. Existe diferença de pessoa para pessoa de uma pressão que é considerada normal, uma pessoa baixa, uma pessoa alta, uma pessoa diferente de raça? Vai apresentar a pressão diferenciada também ou não? Não, as pessoas têm pressões diferentes, mesmo sendo normais. Tem pessoas que têm pressão de 9/6 e a pressão dela é essa, normal. Ela se sente bem. Ela se a sente minha, bem. no caso. É a sua? Agora, essas pessoas também, qualquer alteração de pressão para baixo, qualquer calor mais intenso, elas já passam mal, já tem uma tontura, já tem que se hidratar muito mais do que uma pessoa com pressão, né, de 12/8. Agora, O que é considerado normal, doutor? normal é 12/8 para baixo. Na verdade, O limite, então, é 12/8. O limite é 12/8 para o normal. Acima de 12/8, que é o 120/80, né, mas de forma leiga é 12/8, já é, a pessoa já é considerada pré-hipertenso. Uma pessoa que está com a pressão de 12,5, 13/8,5, ela já é pré-hipertensa. E você dá o diagnóstico de hipertensão quando a pressão está de 14/9 para cima. Mas se ela está ali em 13/8,5, ela já é pré-hipertensa. Por que será que as pessoas começam a alterar essa pressão? Porque é muito normal, muito comum a gente ver que até uma certa idade da vida, essa pressão não se altere tanto. Já a partir de uma idade, sei lá, a gente tem uma idade limite aí, 30, 40 anos, essa idade começa a modificar? Sim. Essa idade não, essa pressão começa a modificar? Na verdade, essa estatística inicial de 25 a 30% das pessoas são hipertensas, quando você vai para uma idade de 70 anos, até 70% das pessoas são hipertensas depois dos 70 anos. Porque com o envelhecimento das artérias, a perda da elasticidade, a calcificação, a pressão tende a só subir, só aumentar. E claro que tem um efeito também, nos jovens, eu acho que um efeito muito importante do início de uma hipertensão é o estresse. O estresse é sempre um fator determinante para esse início da pressão também. A alimentação também está relacionada com o aumento da pressão arterial? Está muito relacionado com o aumento da pressão, né? Sim, a alimentação, ela está relacionada porque o sal também é um grande agravador, né? Então, o sódio, excesso de sódio, comidas industrializadas, que tem muito sódio, elas acabam propiciando, né, essa elevação da pressão arterial. É interessante quando a gente vê, né, nos alimentos naturais, a gente sempre tem uma proporção do sódio para o potássio e o magnésio
muito interessante. Sempre tem mais potássio e magnésio do que sódio nos alimentos naturais. Digamos Verduras, uma uva. uma verdura, um legumes, uma fruta. Tá. E quando a gente vai nos alimentos industrializados, quase não tem potássio e magnésio e tem muito sódio. E é essa inversão que vai causar uma alteração no nosso organismo. Desequilíbrio, um desequilíbrio que vai causar uma hipertensão a longo prazo. E os alimentos industrializados, às vezes a gente não percebe, porque às vezes é um alimento doce, né? Como os refrigerantes, por exemplo. Exatamente, só que tem muito sódio. Um ketchup que é meio adocicado, porque também tem açúcar, mas também tem muito sal. Então, às vezes, a pessoa não percebe, se ela não olha no rótulo, não tem o costume de olhar a embalagem, ela acha que está comendo uma coisa sem sódio. Olha só, então a importância da gente ler os rótulos. E eu acho que antes de ler o rótulo, eu já recebi essa informação aqui no Vida e Saúde há meses, anos atrás. Quando tem ingredientes que a gente não conhece muito o nome, os nomes são muito complicados, realmente ele está mais longe do natural. É importante a gente consumir mais perto da terra possível, né, doutor? Sem dúvida. Olha, a aveia, olha como ela já deu liga. Ela ficou aqui só esse pouquinho, ela já deu esse ponto aqui. Aí você fala, mas aveia com água? Não, essa água é caldo de legumes e já tem um pré-saborzinho, tá? Vou adicionar aqui os demais ingredientes que seriam tomate picadinho. Acho que a gente tem aqui 2 tomates picadinhos. A gente vai colocar uma cebola grande ralada, bem raladinha, olha, para realmente ninguém perceber, só para dar o sabor. Um dente de alho raladinho também. Meia xícara de cheiro verde bem picadinho. Aí agora a gente vai colocar 2 colheres de sopa de azeite. Isso aqui vai dar um sabor muito bom. Vai ser bom para o coração, doutora? Muito bom. Azeite de aveia. Aveia como fibra. Realmente para a redução do colesterol, da hipertensão, é tudo de bom. Fundamental, um alimento bem né? completo e importante. Vou colocar aqui, vou dar uma dica de como a gente pode amassar essa castanha, ou sem ser picada, né? Acho que não é um saquinho. É um saquinho sim. Olha, eu coloco dentro do saquinho. E ao invés de ficar picando uma por uma, eu dou uma amassada assim, olha. Por que eu ponho no saquinho? Para não perder nada, ela não escapar. Dou só uma quebrada. Ou se você gosta dela menorzinha, aí dá para picar mais na faca, colocar num processador também dá certo. O bom de a gente fazer assim é que ela já sai sem muita bagunça na cozinha. Olha só que legal. Quebrada grosseiramente, para quando você estiver comendo as almôndegas, você sentir que tem castanha, vai dar um toquezinho crocante na receita, tá? E a castanha também, Terua, tem o ômega 3, né? Que é muito bom pro coração também. Então tá uma receita funcional, doutora? Uma receita funcional. E daquelas que a gente, né? Vou colocar meia colherzinha de sal. Põe um pouquinho menos. E vou experimentar, mexer com as mãos. A massa vai ficar bem pegajosa mesmo. E o ideal é fazer com a aveia já mais friazinha, mas aqui vai dar ponto, porque ela ficou bem... grudou bastante. O que vai acontecer? A gente já deixou o forno pré-aquecido aqui no começo da... Esqueci de mencionar para vocês, mas a gente já deixou o forno aquecendo para fazer as bolinhas e colocar... A gente vai levar isso aqui para assar, nada de fritura, gente. A gente está falando aqui de hipertensão, a alimentação está relacionada com o aumento dessa pressão. A gente não quer fazer fritura. Eu evito ao máximo. Em casa não faço, mas... às vezes, quando a gente sai, acaba saindo da rotina, né? É uma coisa que as pessoas, quando tem a hipertensão, elas não relacionam com a gordura. Elas acham que é só o sódio, o sal. Mas a gordura em excesso também prejudica, né? Também vai estar elevando essa pressão arterial.
Importante pensar, então, na fibra também. Bom, acho que aqui eu vou precisar de um pouquinho mais de aveia. Doutora, eu queria pedir sua ajuda para você alcançar aquela travessa azul para a gente colocar as nossas almôndegas para assar. Isso. Vou colocar só um pouquinho mais aqui para dar o ponto para enrolar. Na verdade, acho que a gente deixar aqui com o tempo, ela até chega no... Muito obrigada. Ó, deixando assim, ela vai chegar no ponto, ela já estava até no ponto certo, mas eu vou trocar aqui, a produção já deixou uma outra massa preparada pra gente só enrolar. Eu vou lavar minha mão, pra não fazer tanta bagunça assim. Muita gente se preocupa muito com o sal da mesa, né? O sal de mesa. E às vezes a pessoa tira o sal da mesa, briga. Eu já vi muito casal brigando e família, mas ninguém lê os rótulos e ninguém vê a quantidade de sal que tem nos alimentos industrializados. Eu diria que a parcela do sal que faz mal, vamos dizer assim, o excesso do sal, que é o sal de mesa, é a mínima. Porque o excesso de sal que se come mesmo são nos alimentos industrializados, que as pessoas não estão vendo a quantidade que vai. Então, se você tem uma alimentação 100% natural, frutos, legumes, verduras, cereais integrais, e tem um sal de mesa, dificilmente você vai passar do nível que você é permitido, né? Que é mais ou menos 2,5 gramas, 2,6 gramas por dia. Então, isso é uma coisa interessante. 2,5 gramas, 2,6 gramas são 2 daqueles saquinhos. Sabe quando a gente vai no restaurante, tem aquele saquinho de... Se você olhar, tem 1 grama. 1 grama. Sim. Os menorzinhos, né? São 2,5 saquinhos para consumir no dia inteiro. Todo. Café da manhã, almoço e jantar. Então, e se a gente consumir com essa moderação, a gente não vai precisar, quem sabe, numa fase da vida, ter que retirar o sal. Sim. Existem truques, doutora, que dá pra gente usar na culinária para diminuir o sal, o uso do sal? Fala aí pra gente um pouquinho sobre isso. Existem as ervas, né? Nós podemos estar usando bastante temperos, manjericão, salsinha, alecrim. Essas ervas, elas substituem muito, porque elas vão dar sabor sem você precisar colocar tanto sal, né? Então, hoje já existem pessoas que colocam essas ervas dentro do saleiro. Né? Já ouvi falar do famoso sal de ervas. Sal de ervas, exatamente. Você já mistura ali e aí você vai temperar a sua comida com aquelas ervas e vai diminuir a quantidade de sal. Tá. Vou colocar para assar e, na verdade, a gente vai ficar 20 minutos com isso aqui no forno. Enquanto assa aqui, eu quero convidar vocês para a gente assistir uma matéria mostrando exercícios que vão combater a hipertensão. O Quadro em Forma de hoje pensou especialmente em você que está precisando de uma ajudinha para combater a hipertensão ou para se prevenir dela. A atividade física tem um papel fundamental no combate dessa doença. Ela fortalece o coração, ela ajuda na circulação, ela vai ajudar a remover as placas de gordura, vai ajudar a controlar a pressão arterial. Então vem comigo, pega essas dicas e vamos combater essa doença. Comece por uma caminhada e uma atividade progressiva. Não vai começar querendo levantar 10 quilos nas costas. Comece por uma atividade bem lenta e vai aumentando gradualmente, tá? Para fazer o agachamento lateral, deixe as pernas afastadas na altura do quadril, as mãos para frente para te auxiliar com o equilíbrio e afaste a perna até o seu limite e agache. Para o outro lado, lembrando sempre de respirar. Repetindo essa sequência 10 vezes. Próximo exercício você pode fazer na sala da sua casa, no seu tapete, aonde você achar confortável. Deite, apoie os braços embaixo do seu bumbum, dobre as pernas e traga elas alternadas ao peito. Empurrando bem para frente e trazendo o máximo que você conseguir. Vamos repetir esses movimentos 10 vezes. Para o próximo exercício, nós vamos fazer uma flexão de braços. Apoie bem os joelhos, coloque os braços à frente, incline o tronco e desça com o tronco paralelo ao chão.
Mantenha sua cervical alinhada ao resto da coluna e lembre de respirar. Repetindo toda essa série de exercícios 10 vezes. Para finalizar, nosso bom e velho amigo abdominal, que vai nos ajudar muito. Então, deite, apoie bem a coluna, os braços apoiam lá na cervical, embaixo da cabeça, sobe e solta o ar lá em cima. Volta respirando. Muito bom. Repita cada exercício 10 vezes e depois a série toda de 2 a 3 vezes. Esse foi o Qual Informa de hoje. Olha, a gente foca muito, quando o assunto é hipertensão, a gente foca muito na alimentação, no sal, no sódio e esquece que a atividade física também é imprescindível para o controle da hipertensão. Antes de falar disso, eu queria saber se a hipertensão tem cura, doutor. Tem cura. A hipertensão tem cura no estágio inicial. Existe uma evolução na hipertensão. Agora, pacientes que já têm hipertensão há 15 anos, 20 anos sem tratamento direito, sem algum cuidado, dificilmente elas vão conseguir tirar remédios e ficar sem remédio nenhum. Um paciente que já com mais idade, agora numa fase mais inicial, até um tempo já com hipertensão controlada, começar a mudar os hábitos, a pessoa consegue tirar praticamente todos os remédios, ficar sem remédio. É muito comum o paciente ficar sem remédio. Inclusive lá no serviço, às vezes chegam pacientes tomando 5 remédios e depois de uma semana, se a gente não tira obrigatoriamente remédio, mas se a gente não vai diminuindo e tirando, o paciente desmaia, porque a pressão dele despenca só com uma desintoxicação. Olha só. Então você tem como tratar só com o estilo de vida, sem dúvida. Vou tirar a almôndega daqui, a gente vai lá para a mesa. Se vocês quiserem indo para lá, a gente já pode chegar lá. Ela fica 20 minutos no forno, até criar uma casquinha por fora. E aí a gente vai colocar um molhinho quente para servir. Olha só que linda que ela fica. Molhinho que você faz em casa mesmo, de tomate. Se você está acostumado a comprar aquele tomate do mercado mais madurinho, serve com um raminho de cheiro verde, de salsinha, de manjericão, o que você tiver em casa e já vai agradar muito. Olha que lindo que ficou. Aliás, eu vou pegar o que a produção preparou aqui, que eu acho que já está mais na temperatura da gente comer. Ninguém vai se queimar, tá, gente? Preciso dessas fichas aqui, porque eu preciso saber mais de vocês, preciso explorar a presença de vocês aqui. E eu sei que lá no Cevisa muita gente vai tratar de problemas de hipertensão, porque é um problema que inicialmente vai ser até silencioso, mas depois ele pode gerar outros problemas muito graves, não é, doutor? Sim, a maior causa de morte no Brasil é a doença cerebrovascular, é o AVC. AVC. E o principal fator de risco para você ter um AVC é a pressão alta. O principal causador de AVC é a pressão alta. Então, para a gente ver como é a importância da hipertensão aqui no Brasil, como ela não está sendo controlada. Doutor, é muito comum que um paciente receba indicação de medicação para controlar a hipertensão e acabe não modificando seus hábitos e querendo que apenas a medicação faça efeito, doutor? Sim, na verdade a gente tem um pouco das duas coisas. Tem muitos pacientes que resolvem, quando chegam no consultório e estão com a pressão alta, eles não aceitam tomar remédio, que eles vão mudar o estilo de vida. Uhum. E geralmente, eu que sou uma pessoa que não gosto de usar remédio em excesso, tento tirar remédio, mas às vezes é interessante o paciente entender que ele talvez, numa fase inicial, ele precise começar uma medicação e depois ele tire. Porque tem muita gente que acaba tendo um problema, um AVC, um infarto, porque, não vou tomar remédio que tem efeito colateral, também faz mal. Eu concordo, penso nisso tudo, mas a gente tem que olhar o outro lado. Então, tem muito paciente que negligencia e não toma o remédio como deveria, isso é um risco grande. E tem gente que não quer mudar nada porque tem vários remédios para resolver. Então, esses pacientes eu acho que são mais problemáticos, claro, porque a gente não pode tratar só a doença, a gente tem que tratar com saúde. Eu sempre falo isso, a gente tem que, junto com o tratamento de doença, tratar com saúde. E às vezes no momento inicial, no momento de crise, o remédio vai fazer esse balanço que precisa ser regulado ali no começo, mas depois com a atividade física, com a alimentação, com hábitos mais saudáveis, você pode diminuir o remédio. Sim. Sim, Com a ajuda do especialista, gente. O exercício físico é o principal estimulante da produção de óxido nítrico nas nossas artérias. E o óxido nítrico é o maior vasodilatador do nosso corpo. Então ele vasodilata as artérias e a pressão cai.
Então, o exercício físico é praticamente mandatório. Ele é superior à maioria dos remédios, então não adianta também fazer uma vez na semana. Se a pessoa toma remédio para pressão todo dia, por que não fazer exercício físico todo dia? Até porque demora um pouquinho para eles conseguirem incorporar esses hábitos depois que saem dali, né, do serviço. Sim. Então, essa cautela, né, de não tirar logo o medicamento é por isso, porque ele demora um pouquinho para virar uma rotina, né? Então, assim que vira uma rotina, acontece de precisar parar porque a pressão realmente já está muito baixa. Estabilizou. Seguinte, você que de repente está precisando dessa mudança, não sabe por onde começar, começa simples. Quero que vocês deem dicas que vocês dão para os seus pacientes mesmo. Como começar essa mudança da alimentação, da atividade física e de uma atitude positiva diante da vida? A gente aqui acaba batendo na mesma tecla várias vezes do estilo de vida, que na verdade são dois principais aspectos, eu acho, do estilo de vida. Um é o exercício físico, que é um remédio fundamental, então eu diria poderoso e ajuda a prevenir ou a tratar uma série de doenças. Então, começar a fazer exercício físico. Existe até o pessoal fala muito 30 todo dia, né? Se você conseguir, não é muito tempo, a gente tem 24 horas no dia, gente. 30 todo dia de um exercício. E mudar a alimentação, a gente tenta ajudar, né? Muita gente tem dificuldade de trocar a alimentação de uma hora para outra. Eu não sei o que você acha, mas a gente sempre, eu tenho recomendado assim, pelo menos 80% de alimentos naturais, vegetais, integrais, e se tivesse esses 20% ainda de alguma coisa industrializada, até se adaptar, né? Às vezes, pela correria, é muito difícil você conseguir mudar tudo, né? Sim, é um processo, né? É um processo, e eu acho que essa almôndega, algumas das receitas que a gente tem apresentado aqui no Vida e Saúde, podem provar, já aproveitar 100% aprovada. São receitas simples que você pode começar. Dá uma chance para você mesmo, dá uma chance para as coisas que Deus já deixou pronto para você, já deixou preparado para você ter saúde, e você vai ver que pode ser e deve ser gostoso ser saudável. Quero agradecer vocês por participarem aqui com a gente, quero agradecer ao Cevisa. Você pode acessar o site do Cevisa também para conhecer um pedacinho, um pouquinho do trabalho que é realizado por lá. E a gente se despede por aqui, esperando te encontrar no próximo programa Vida e Saúde. Tchauzinho, fica com Deus. Se você gostou do que assistiu aqui, se inscreva no nosso canal. Aqui você encontra vídeos, receitas e muito conteúdo do Vida e Saúde. Então não esquece não, se inscreve aqui no nosso canal.